Estamos retomando nossas atividades deste ano de 2021 e hoje eu gostaria de falar sobre uma realidade que constitui a nossa existência, que é a questão do desejo e da repressão. Assunto já tratado por todos os psicanalistas, Freud e outros tantos. E o que vem a ser o desejo? O desejo é um objeto ao qual nós buscamos. Ele não é um sentimento, ele é um objeto. Por isso que ele é uma realidade que nos impulsiona ao progresso, porque sempre estamos buscando alcançar esse objeto. E quando alcançamos esse objeto, acabamos criando outro desejo, outra busca. E isso nos impulsiona à frente, a irmos em frente. Então, poderíamos dizer, como alguns estudiosos dizem, que nós somos prisioneiros dos nossos desejos. Nós somos aquilo que desejamos. Olha, mas também, muitas vezes, desejamos coisas ou objetos que não temos coragem de admitir, por vários fatores, principalmente externos, ou internos das nossas programações herdadas, não é? Da nossa família, da nossa mãe, transgeracional, mas também por fatores principalmente externos, sociais, não é? Morais, religiosos, que acabam fazendo com que a gente ouça expressões como: cala a boca, você não pode sentir isso, isso é vergonhoso. Quem sente isso vai para o inferno. Quem quer uma coisa dessa não é boa pessoa. Aquilo que você sente, você tem que guardar só para dentro de você, não fale para os outros. Menino não pode fazer isso, menino não pode falar aquilo, menina não pode falar aquilo, menina não pode fazer isso, cada um na sua casinha. Guarde o que você sente, o que você deseja, melhor, o que você deseja, o objeto que você deseja, porque é feio desejar essas coisas. É feio desejar colocar a mão ali. Não pode, não pode. E quando você chora porque você quer, quantas vezes a gente já ouviu a expressão: engole o choro, que é melhor engolir o choro do que passar vergonha. Esses desejos que a gente diz, que a gente reprime dentro de nós, eles acabam nos prejudicando, porque são objetos que o nosso consciente não consegue trabalhar. Então, o que o consciente faz? Por pressão externa ou interna, né, ele guarda lá dentro do nosso subconsciente. E lá fica armazenado. Só que isso acaba se transformando muitas vezes em doenças mentais, psicopatologias, comportamentos estranhos, ou a gente acaba ficando doente. Por quê? Porque desejamos, queremos, passamos vontade de um objeto e não conseguimos realizar isso, não conseguimos pegar esse objeto. Então reprimimos. E quantas vezes não usamos uma máscara social para poder viver diante do grupo em que nós vivemos, da sociedade em que nós vivemos, do sistema ético, moral, religioso, econômico que nós vivemos, para poder sobreviver. Assim, a própria ansiedade, por não alcançarmos o objeto desejado, não deixa de ser uma forma de nos proteger para poder continuar o nosso dia a dia. Pois bem, o desejo, quando reprimido, eu faço a comparação que é como aqueles LPs. Lembra dos LPs, os long play? Eles eram, quando eles riscavam, a agulha do toca-disco, quando passava por esse risco, ela parava. Ela parava não, ela repetia, ela travava. Ela ficava sempre repetindo a mesma coisa, repetindo a mesma coisa, repetindo a mesma coisa. Não, a música não ia para frente. E muitas vezes a gente tinha que, dar uma batidinha na mesa para que a agulha pulasse e continuasse a tocar a música. Nossos desejos reprimidos são mais ou menos isso.
o nosso consciente, como não consegue trabalhar com eles, não consegue trabalhar com esse objeto, transformando ele em uma realidade funcional para o nosso progresso, ele joga lá para dentro. Mas cada vez que a gente chega perto desse objeto, cada vez que vem o desejo desse objeto, a gente fica com ansiedade. A gente fica com vontade de fazer, de ter aquilo ali. Mas o nosso conceito diz não. Ora, quando nós trabalhamos na terapia, a questão dos desejos, nós liberamos, vamos dizer assim, esse superego, vamos dizer assim. O Freud chamaria isso. Nós deixamos livres, a gente fica livre para falar dos nossos desejos. É importante nós conversarmos sobre o objeto do nosso desejo. É muito importante. Porque nós temos que ser amigos de nós e de tudo aquilo que nós temos dentro de nós. Quantas vezes a gente fala, a gente precisa saber aprender a conversar com o nosso bruxo e a nossa bruxa que está dentro de nós. Justamente para que eles também se transformem de alguma forma numa possibilidade de crescimento psíquico para nós. Então, reprimir desejo, a sociedade sempre trabalhou muito com isso, né? Nós humanos sempre fomos muito reprimidos de uma forma ou de outra. E evidentemente que nós não vamos abrir a represa e deixar a água vir e jorrar e levar tudo que vem pela frente. Não é essa a questão. A questão é de sabermos compreender como podemos transformar nossos desejos de uma forma funcional para que o nosso consciente possa usufruir dessa energia psíquica que o desejo cria para a nossa realização de harmonia, de equilíbrio e de evolução. Portanto, desejo é muito importante. Ele é um motor que nos impulsiona. Mas ele nos aprisiona, porque quando nós temos um desejo, nós pensamos 24 horas naquele objeto. E vejo como ele tem uma força. E se eu conseguir colocar essa força em meu benefício, se eu conseguir fazer um diálogo positivo, criativo com o meu desejo, de fazer com que ele, com essa energia toda que ele me causa, seja produtiva nas minhas ações e atitudes. Que eu possa me harmonizar com tudo aquilo que eu reprimi e que eu achava que estavam lá, como a gente diz, nos quintos dos infernos, porque eram desejos que deveriam queimar, eles não deveriam existir, eles deveriam ser escondidos de mim e dos outros, mas de mim eu não consigo esconder. Dos outros até pode ser que eu consiga esconder de forma objetiva, mas que aparece daí patologicamente em algumas ações, nas psicopatologias, nas doenças físicas ou comportamentais que nós temos. É importante a gente aprender a conversar com nossos desejos, aprender a trabalhar com eles, com os objetos que nós desejamos. A questão não é o que nós desejamos em si, mas o que nós vamos fazer com aquilo que nós desejamos. Eu falo sempre, o importante não é o que nós somos, mas aquilo que nós fazemos com o que nós somos. Nós podemos transformar tudo em uma forma harmônica de evolução e de harmonia. Claro que é difícil, evidentemente que é difícil, mas a existência humana é isso mesmo, né? É sair do paraíso, do conforto do paraíso e reconquistá-lo novamente. O paraíso, como dizia Carlos Mestre, ele fica uma saudade, mas ele também é uma esperança na frente. Então nossos desejos também. O objeto que nós desejamos, ele pode se tornar uma grande força, como diria o Grisa, uma usina atômica, mas no benefício positivo da nossa existência. Nas terapias, nós temos a oportunidade de conversar com nossos desejos, sem nenhuma trava, sem nenhum julgamento, vamos dizer assim. Porque ali é o espaço
de a gente conversar com o nosso bruxo e bruxa que existe dentro de nós. A gente sempre fala isso, né? Tem uma bruxa ou um bruxo dentro de mim e ele me amedronta. Não, ele não pode te amedrontar. Ele só vai te dar medo se você não conhecê-lo e não cumprimentá-lo e fazer um diálogo com ele. Mas se você se apresentar, cumprimentar e aprender a dialogar com ele, ele não vai ser tão bruxo, tão bruxa, tão maléfico como você imagina. É importante ter coragem e não ter medo. As terapias nos ajudam a fazer isso. Então tenha coragem, não tenha medo. Medo nos tranca. Medo é aquele risco no LP. Ele sempre trava a gente de ir para frente. É importante, portanto, nós sabemos conversar conosco mesmo, esse diálogo interior, para nos conhecer e conhecer nossos desejos, e não deixá-los lá queimando no quinto dos infernos, não é? Mas que eles venham e dialoguem conosco e que nós consigamos compreendê-los de forma funcional e positiva em nosso benefício.